Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre superação. Hoje o tempo está nublado porque aqui em São José do Rio Preto choveu, né, deu uma chuva. Talvez vai ficar um pouquinho escuro o vídeo, mas não quero perder a oportunidade de estar aqui passando para vocês sobre algo muito importante, que é a gente viver a superação na nossa vida por desafios, por dificuldades, situações que enfrentamos quando nós almejamos e sonhamos com algo na nossa vida. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo também. Eu tinha meus 8 anos de idade, eu morava numa cidade interior, Severínia. E Severínia é uma cidade pequena que ali tem muita produção de plantações, né, que fornece muito, que é o corte de cana, punha de café, laranja e tantas outras mais. A gente morou ali, eu tinha 8 anos de idade, aí tinha meus irmãos, somos 5 irmãos. Me lembro que meus pais trabalhavam na roça, é o que eles faziam, né, nessa cidade. Aí passamos um tempo lá na roça, continuamos lá naquela cidade, depois mudamos, porque meu pai tinha um problema de saúde, esquizofrenia. E ele mudava muito, a gente não ficava num lugar fixo por muito tempo, a gente vivia mudando. Mudava para fazenda, mudava para o sítio, mudava de cidade. E era assim nossa vida. Então, por conta disso, a gente não ficava assim localizado em algum lugar que você ali firmava fazer alguma coisa realmente, né? Depois desse tempo, eu me lembro que a gente mudou para Olímpia. Ficamos por algum tempo lá também. E ali eu fiz uma matrícula numa escola, né? No ginásio ficava bem longe, né? De onde a gente morava na casa, no fundo da casa do patrão, que era fazendeiro. E ali a gente trabalhava. Na casa, a minha mãe, ela cozinhava, né? E eu me lembro que eu trabalhava também com a minha irmã na casa. A gente morava no fundo. E tinha também uma babá. Eu me lembro que essa babá fez a matrícula para estudar à noite do supletivo. Aí eu também fiz. Eu parei mais uma vez de estudar. Não cheguei a fazer nem passar de ano, nem conhecer muito, né, sobre a escola. E foi onde que também mudamos e ali eu parei, a gente foi para o sítio. Ficou tudo mais difícil, né, então não estudei mais também, nessa fase de 12 anos de idade. Me lembro que aos 15 anos a gente veio morar em São José do Rio Preto, né. As minhas primas, na época, elas fizeram uma matrícula numa escola no Eldorado, né, no bairro Eldorado, no São José do Rio Preto, e então a gente foi lá, sempre lá para nossa mãe, eu e minha irmã, pegamos nosso documento, né, o certidão de nascimento, e fomos e nos matriculamos nesse ginásio onde minhas primas também iriam estudar. A gente tinha dentro da gente, né, essa vontade de estudar, de ser alguém na vida, assim, melhor, aprender alguma coisa, ter mais informação, mais conhecimento, né, então fizemos a matrícula. Mas, quando a minha mãe soube da matrícula, e sempre lá com ela ficou muito brava, porque ela ficou muito preocupada, porque na verdade era noite, eu e minha irmã trabalhava durante o dia, a gente trabalhava na casa de família, a gente trabalhava na época eu trabalhava de doméstica, né, eu me lembro que eu trabalhava de doméstica, então à noite eu pensei que eu poderia, né, estudar, coisa de jovem, adolescente, né, eu achei que não tinha problema, mas minha mãe não deixou a gente ir, porque ela ficou preocupada e com medo também, né, porque era perigoso. Aí mais uma vez fui frustrada, né, na verdade, e não fui estudar. Nem voltei mais na escola também, do jeito que eu fiz a matrícula, ficou lá parado, né. Me casei aos 17 anos, o tempo passou, casei muito nova, né, o tempo passou um tempo, aí com 20 anos eu tive meu primeiro filho. Quando meu filho tinha 1 aninho de idade, estava tendo supletivo perto da minha casa, um quarteirão, e eu falei, agora é a oportunidade, né, de eu estudar à noite. Peguei, fiz a matrícula, tudo, falei com a professora. Eu me senti uma criança, né, porque na verdade eu não tive aquela fase da minha vida, né, da infância. Lá eu fazia desenhos, a professora passava assim, alguma coisa na lousa, assim, sabe, uns desenhos até difícil de fazer, e eu amava, como eu até hoje, mas não faço, não pratico, né, eu não faço nem um desenho, alguma coisa assim, mas eu amo demais, eu admiro muito quem tem esse talento, quem faz, né, e a professora me elogiava, né, e pra mim, tava de boa ali, tá tudo certo, do que, falei, agora vai, né, agora eu vou conseguir, né, mas não durou muito tempo a minha alegria.
eu tive que parar porque meu marido, eu morava com a minha sogra e ele trabalhava durante o dia, então à noite ele não conseguiu tomar conta do nosso filho, né? E aí eu tive que parar mais uma vez de estudar. E a professora passou lá para me pegar, né, pra gente poder ir para a escola. Eu falei para ela, olha, eu não vai dar para ir mais, eu não posso ir, não tem quem fica com meu filho. Eu sei que mais uma vez eu parei, mas aí nessa época, nessa fase, eu fiquei muito triste, sabe? E eu pensei que aquela era a oportunidade de eu realizar meu sonho, né, de eu conquistar aí, né, e terminar meus estudos, né? Então eu fiquei nessa fase muito triste mesmo. Talvez você fique surpreso, né? Mas aos 30 anos eu tive minha filha. Eu tive o primeiro filho, depois o segundo veio depois de 4 anos e minha filha veio depois de 7 anos. Eu nem esperava mais que eu fosse talvez, né, engravidar e ter mais filho, mas era meu sonho ter 2 meninos e uma menina, né? E Deus me presenteou com os meus 3 filhos dessa forma, né, que eu sonhei. E com 30 anos eu tinha minha filha. Quando ela estava com 1 aninho de idade, eu decidi, não sei, me deu aquela vontade assim, falei, agora eu tenho meus 3 filhos, né, e eu vou tentar mais uma vez, né, e quem sabe dar para minha mãe ficar com os meus filhos, né, para mim poder estudar à noite. Então foi onde que tinha o supletivo, mas o supletivo era 20 e poucos quarteirões longe da minha casa. Naquela época, a minha vida estava muito difícil, muito conturbada, porque muitas das vezes eu não tinha o dinheiro do ônibus e eu ia a pé para a escola e era muito longe, né, 20 e poucos quarteirões, sozinha à noite. Eu ficava preocupada, mas eu pedia para Deus me ajudar, né, que eu conseguisse, né, realizar aquele desejo do meu coração de terminar os estudos. Era uma conquista para mim. E eu cria sempre nas promessas de Deus para minha vida. Eu fui, aí eu fiquei um tempo lá, a professora chegou em mim e falou assim para mim assim, olha, eu vou fazer uma prova com você que eu acho que você vai para a 4ª série. E se você passar nessa prova, você vai estudar perto da tua casa, porque ela tem um supletivo da 4ª, né? Gente, eu na verdade eu comecei na 2ª série, olha só, lembra da 2ª série, segundo ano, cabeça de pano, aquela brincadeira que tinha antigamente, né? Na nossa época. Eu passei para a 4ª, fiz a prova, passei, e na verdade eu vim perto da minha casa, era uns 3, 4 quarteirões da minha casa. E na época minha mãe, ela vinha posar com os meus filhos, né? Ela vinha posar, tadinha, eu trabalhava ainda naquela idade, eu trabalhava e ela vinha posar com os meus filhos. Ela me deu muita força, sabe, para mim estudar à noite, né, terminar o colegial. E aí depois, às vezes meu marido também estava em casa, que ele não ia viajar, posar fora, ele ficava também com os meus filhos. Ele me deu muito apoio porque ele não me contrariava. É chato comigo de falar assim, você não vai estudar à noite, você não vai. Não, ele sempre me apoiou, né, então isso para mim foi muito importante, me ajudou muito também, né. E meu filho também, mais velho, o André Luiz, ele ficava com os 2 menores. Gente, que gracinha. Ele ficava com os irmãos dele, cuidava deles pra mim, né? Ele tinha 11 anos e ele era muito responsável. Então foi uma fase da minha vida que Deus me capacitou, né? Usou pessoas para me abençoar. O tempo foi favorável para mim, né? As oportunidades que eu tive eu não perdi. Então, gente, me desculpa, mas eu me emociono mesmo, viu? Porque quem passa assim sabe o quanto que é forte, né? E é desafiador mesmo, né? Não é fácil, não, mas a gente fica ali firme que a gente consegue, né? E eu continuei ali, indo à noite supletivo. Às vezes me sentia como uma criança. Ali tinha os trabalhos, a gente ia pro shopping para poder conseguir, né, nota, os pontos que a gente precisava para poder passar, né, de ano. E eu me esforcei bastante, mesmo com a minha cabeça às vezes quente, sabe, preocupada com os filhos em casa, preocupada com os problemas de casa. Não que eu era velha, mas eu me via assim, estudar naquela idade com os 3 filhos, né, pequenos e, sabe, aquela situação assim, o que vai adiantar você estudar agora? Né, você não vai fazer uma faculdade, você vai estudar para quê? O que vai resolver? Sabe o que eu aprendi nesses anos da minha vida, com tudo que eu já passei, já conquistei? O que vale a pena é você vencer cada etapa da tua vida, cada fase da tua vida, cada desafio da tua vida, sabe? O importante é isso, você vencer. Não importa o que as pessoas pensam ou falem a teu respeito, de você. Talvez existe pessoa que desanima, fala palavras negativas.
você está doido, o que você está fazendo nessa idade, nesse tempo, não adianta mais, não dá mais tempo para nada, como se você estivesse confinado já para morrer. E não é assim, você tem que lutar, tem que se esforçar, acreditar em você, aproveitar as oportunidades que você tem, que Deus te proporciona, e você seguir em frente. Foi o que eu fiz. Eu tomava 2 ônibus, né? Pegava 2 ônibus para poder ir para o shopping, não era perto. Depois mais 2 para voltar para casa, já voltava um pouco tarde para casa. E eu não desistia, eu trabalhava durante o dia, eu tinha trabalho para fazer, eu tinha casa para cuidar, eu tinha meus filhos, eu trabalhava para fora. A minha cabeça, assim, às vezes na escola eu ficava muito cansada, sabe? Era muito difícil, foi bem difícil para mim, mas eu não desisti. Eu estava ali para vencer, eu estava ali para ganhar, não para perder. Eu estava ali para conquistar, não para retroceder, voltar atrás, não. Então, para mim, era tudo ou tudo. Eu queria vencer na vida, eu queria que o nome do Senhor fosse glorificado e exaltado na minha vida, porque eu tinha certeza e convicção no meu coração que Deus estava comigo na minha vida. De um encontro com o Senhor, aos 13 anos de idade, eu passei pelas águas, eu e minha irmã, e eu tinha uma aliança com Deus. E o meu Deus, segundo suas riquezas, supre as nossas necessidades, infinitamente mais, muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Então Deus foi maravilhoso, Ele não deixou eu desistir. Algumas pessoas me encorajavam. Eu não olhava para as coisas que me abatiam. Eu tinha um foco, eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta. E eu queria deixar um exemplo para os meus filhos da perseverança, da fé, e para você não desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, seja eles qual for, pequeno, grande, seja qual for. Para Deus não tem grande e pequeno, Ele é o Deus impossível. Então foi que eu terminei meus estudos, eu consegui chegar na reta final, consegui meu diploma, meu certificado tão sonhado do colegial. Antigamente eu era assim, vista como analfabeta, não conseguia ler a Bíblia. Eu, às vezes, na igreja, na escola dominical, alguém me falava um versículo para as pessoas lerem, né? Naquele tempo, que falava assim, fulano, lê tal livro, tal versículo, né? Capítulo, versículo. E aí falava para mim. Quando falava para mim, eu passava um aperto, porque eu lia assim, soletrando, sabe? Eu não lia a Bíblia assim, normal. Eu não conseguia ler, não sabia ler. Então eu sofri muito. Eu sofri muito deboche, muitas humilhações para talvez escrever meu nome. E eu sofri para preencher ficha. Então era uma coisa assim, foi muito difícil na minha vida, essa fase da minha vida que eu passei. Fez muita falta para mim os estudos. Eu tinha vontade de arrumar um trabalho melhor. Eu tinha vontade de arrumar um emprego melhor no escritório, trabalhar num lugar assim, eu sonhava, era minha vontade, desde o meu coração, mas nem por isso eu desisti de trabalhar como diarista, como passadeira, como doméstica mesmo, né, na casa de família, e eu sempre valorizei, todo o trabalho que eu fiz, eu sempre adorava a Deus, eu passava roupa adorando a Deus, eu limpava a casa adorando a Deus, tudo que eu fazia, eu sempre estava ali adorando a Deus, por todos os momentos da minha vida. Então, porque eu sabia que Deus estava presente, que estava comigo. E é isso que eu queria passar para você hoje. Desculpe minha emoção, que sou meio emocionada, né? Porque a gente sente, né? Como que foi, assim, prazeroso, maravilhoso, né? Você viver uma conquista, um sonho, né? Um sonho realizado. Não desista dos seus sonhos. Não desista, continue em frente, segue em frente. Confie no Senhor, que você vai adorar o Senhor, Deus vai te dar a vitória, você vai conquistar, você vai vencer em nome de Jesus, porque Deus é com você, você não está sozinho nessa caminhada, você não está sozinho nesse processo que você está passando. Quero deixar aqui uma palavra para o teu coração, que se encontra no Salmo 42, no versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, que é o meu socorro e o meu Deus. Amém? Deus é o teu socorro e Ele é o teu Deus. Então, não se abata por nada. Não fique abatido, não fique desesperado. Confia no Senhor, espera nele, porque você ainda vai louvá-lo. Você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai adorar o Senhor ainda.
em nome de Jesus, pela tua conquista, pela tua vitória. Você possa ser abençoado por esse testemunho, por essa mensagem. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários que você achou desse vídeo, que é muito importante. É muito importante também o teu like, teu joinha, porque para o canal também o vídeo ir para mais pessoas, para mais longe. E que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, com toda sorte e bênção. Até o próximo vídeo.